Vamos embora para o Giro de Notícias. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Nino e André foram convocados de novo. O Diniz, inclusive, falou sobre Nino e sobre o André numa resposta da coletiva. A gente tem bastante notícia sobre ingressos, né, tanto para o jogo aqui do Maracanã, a capacidade vai lotar completamente o Maracanã, mas também sobre ingressos lá para o jogo do Beira-Rio. E além disso, a gente fala um pouquinho também ainda sobre apurações sobre Everton Ribeiro. Né? A gente está acompanhando bastante aí esse caso. Vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu e agora apurações lá do lado do Flamengo. Vinheta do Giro de Notícias. Bem, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor também, isso dá bastante moral. Me seguir no Instagram, me seguir no Twitter e no TikTok também. Procura lá Raiz Tricolor no TikTok, que a gente tá por lá também falando bastante coisa do Fluminense. Inclusive, contei de uma camisa preta do Fluminense que você com certeza não conhecia. Contei a história lá. Vai lá, me segue lá na rede social das dancinhas. Tô lá produzindo conteúdo de Fluminense. Cara, vamos embora falar um pouquinho ainda sobre o caso do Everton Ribeiro. É uma notícia curta, né, só mais para atualização, porque você tem acompanhado, né, o Everton Ribeiro. De fato, o Fluminense é um dos clubes que se interessa por ele tá de saída do Flamengo, mas o Fluminense se interessa por ele e tal, enfim, isso é tudo que a gente tem até agora. Do lado do Flamengo, uma matéria feita pelo jornal O Globo disse que a postura do Flamengo até agora é de tranquilidade em relação a isso. Isso porque o Everton Ribeiro, segundo a publicação do Globo, não vem desempenhando tão bem o futebol nessa temporada e por isso é reserva. E aí, então, nesse caso, a diretoria entende que o jogador deve permanecer para compor o elenco, muito mais em virtude do histórico que ele tem lá no Flamengo e etc. Enfim, o termo utilizado foi de serviços prestados. Serviços prestados, do que necessariamente uma renovação para 2, 3 anos. Esse é o lado do Flamengo. Meio assim, eu não sei, cara. Porque o Everton Ribeiro foi, de fato, o ano dele não é muito bom no Flamengo, não. Eu troquei ideia com os flamenguistas e tal, que acompanham, que analisam futebol também. E no ano passado ele foi crucial no time. Então, não sei se a gente está de frente do Germancano ou do Henrique, né? Foi o exemplo que eu usei há um pouco atrás. Agora, fica a minha curiosidade, né? Do tipo, se também essa postura do Flamengo não é aquela postura de, cara, se ele for para um rival, vamos desdenhar logo, porque aí é aquele negócio, né? Ele vai para um rival, a gente diz que é o rival que está contratando uma bomba e não que o rival está trazendo um ídolo nosso. Enfim, quero a tua análise aqui nos comentários. Vamos falar agora sobre o assunto ingressos. Isso porque teremos carga máxima total no Maracanã. A carga disponível exatamente para o jogo entre Fluminense e Internacional, ela só é publicada ali 1 ou 2 dias antes do jogo, num boletim ali que tem que ser emitido para PM, né, para o BEP. Mas já se sabe que todos os ingressos colocados à venda e colocados à disposição, pelo menos, estão esgotados. Todos. O único que a gente não tem notícia é a cadeira cativa, porque tem os donos da cadeira cativa e etc. Enfim, então isso tudo, querendo ou não, influencia. Mas os ingressos para o Fluminense esgotaram em menos de 90 minutos, eu já noticiei isso daqui. Os ingressos para o Internacional também esgotaram. O Internacional, inclusive, fez um post no Twitter, né? Vou até botar aí na tela o post do Internacional. Ingressos esgotados, todos os ingressos disponíveis para a torcida colorada no jogo de ida da semifinal já foram vendidos. E aí, nessa quarta-feira, maior e melhor do Rio Grande vai invadir o Rio de Janeiro. A torcida do Inter esgotou. Lembrando que teve uma parceria entre o Fluminense e o Internacional para que fosse dada prioridade aqui no Maracanã, né, o setor visitante, fosse dado prioridade à venda pro sócio do Internacional, e lá no Beira-Rio a mesma coisa vai acontecer também pro sócio do Fluminense, e a carga de gratuidades também foi esgotada, né? Então todas as gratuidades aqui do Maracanã, lembrando, são muitas gratuidades, né, porque aqui você tem por lei uma carga ali considerável, são muitas gratuidades
e todas elas já foram esgotadas. Enfim, é gratuidade para criança, para idoso, para PNE, né, pessoa de necessidade especial, é gratuidade para professoras, que do município do Rio também tem, alguma coisa assim, enfim. Então tem ali uma cota de gratuidade que também já foi esgotada. O único setor que a gente não tem notícia, né, exatamente, são as cadeiras cativas, mas que eu imagino que também estarão esgotadas, né? Ou pelo menos muito lotadas. Mas as cadeiras cativas fazem diferença para o setor, para a categoria de público presente, que na Libertadores é o que é levado em conta, é público presente. Público pagante é uma jabuticaba brasileira, que aqui no Brasil não faz o menor sentido, porque basicamente você vira e fala assim, não, o torcedor que paga é importante. O cara que foi sem pagar, ele não importa, ele não apoiou, ele não torce pro time, não faz nada. Pra mim, público pagante é cálculo financeiro. Público presente é cálculo de pessoa em estádio. Mas enfim, né? Só sobre o jogo lá contra o Internacional no Beira-Rio, né? Pra galera que vai viajar ou que mora no Sul, o Fluminense divulgou um comunicado falando que os ingressos para a semifinal, o jogo de volta lá no dia 4 de outubro, a venda será feita pelo Internacional e terá também a prioridade para sócios do Fluminense. Então os sócios do Fluminense terão a prioridade na compra. A venda será aberta no próximo dia 29, a partir das 2 horas da tarde. Dia 29, conhecido como sexta-feira que vem, daqui a uma semana. E a venda para não sócio começa no dia 2, na segunda, mas a gente já imagina os 4 mil ingressos que vão ser disponibilizados pelo Internacional no Beira-Rio, assim como foram 4 mil aqui no Maracanã. Também devem ser esgotados só para sócio. Então, a partir do dia 29, 2 horas da tarde, os sócios poderão comprar ingresso. O preço está custando R$ 225 a inteira, R$ 112,50 a meia. Por esse site aqui, ó, visitanteinternacional.eleventickets.com. O site ainda não está habilitado, se você clicar ele não está habilitado, mas vai ser habilitado em breve. E o acesso ao estádio será via e-ticket. Meus parabéns aí, nesse caso, a Brigada. No Sul não é PM, né? É Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que não precisou brigar por isso. Aqui fala, inclusive, o acesso, a rua certinha, a arquibancada que o Fluminense vai ficar. E um detalhe, né? Você que é sócio, na terça-feira, dia 26, tem aquele tradicional cortesia, né? Que o Fluminense consegue uma carga de cortesia para dar para o seu sócio. Serão 400 ingressos disponíveis no portal do sócio, sendo que 150 vão ser exclusivos para os sócios que moram na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você vai lá, troca 1.500 pontos por um ingresso. E 250 para todo o Brasil. Ou seja, você que vai para o Rio Grande do Sul, tenta economizar uma grana aí, cara. Se tu já é sócio, abre lá o portal do sócio meio-dia da próxima terça-feira e tenta resgatar um dos 250, ou se é da região sul, um dos 150, para não gastar, pô, mesmo a minha entrada R$110 é pegado, né? Enfim, vamos pro próximo assunto. A gente fala de seleção brasileira. A lista de convocados para a seleção brasileira foi essa daqui. Eu vou deixar o Diniz falar, né? É melhor o Diniz falar. Não, vamos comigo falando mesmo. Melhor. Vamos comigo falando a lista de convocados para a seleção brasileira. Alisson, Ederson e Lucas Perry. Né? Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Lucas Perry, Botafogo. Bremer do Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodge do Olympique de Marseille, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Gerson do Flamengo e Rafael Veiga do Palmeiras, Gabriel Jesus do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Al Hilal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior do Real Madrid. Essa é a lista de convocação do Fernando Diniz. Primeira pauta pra gente é aquela história, né? Diniz convocou André e Nino de novo. Ele foi perguntado sobre por que ele não utilizou o André e o Nino lá no jogo em Lima, nem no jogo da Bolívia também, né? Não utilizou na primeira convocação, se ele pretende usar agora. A resposta aí do Diniz. Em relação ao Nino e ao André, todos aqueles que eu convoco, eles têm chance de entrar, de serem titulares. Eles não entraram porque naquele momento eu achei que não
não era conveniente, não eram os nomes para entrar nas duas partidas. Mas nada impede que nos próximos jogos eles possam ter oportunidade de jogar. Ou seja, o Diniz sendo o Diniz, né? Até teve uma situação que alguém botou falando, pô, o Diniz fica lá, o Gerson foi convocado, a galera fica com raiva. Realmente o Gerson não merecia ser convocado não, tá? Acho que tem uma influência aí também, enfim, uma influência geral aí do Flamengo. Mas pra mim não merecia não, mas são as escolhas do Diniz, né? A gente sabe que as escolhas do Diniz nem sempre se dá pra entender normalmente. Mas a galera falando, mas o Diniz, o Gerson vai ser convocado, cara, ele nem tava na outra convocação, ele nem deve jogar, não sei o quê. Nunca se sabe também, né? Porque o Rafinha não tava na última convocação. Não sei se vocês lembram, o Rafinha não foi convocado. Aí o Vinícius Júnior se machucou no Real Madrid e o Rafinha já apareceu, foi titular nos 2 jogos. O cara não tava convocado, saiu o Vinícius Júnior, o Rafinha foi convocado e foi titular nos 2 jogos. E aí, enfim, então não dá pra ter muita certeza assim também. O Joelinton, por exemplo, tava na outra convocação, entrou e jogou e não tá nessa. O André, que não jogou, tá. Enfim, só falando sobre as mudanças de uma lista para outra, foram poucas mudanças, né? Considerando ali desconsiderando os lesionados, né, que alteraram a lista. O Ibanhas, que é zagueiro do Fluminense, também não foi convocado nessa agora. Entrou o Bremer. E o Joelinton, que não foi convocado, para a entrada do Gerson. Em relação à mudança da lista inicial, o Bento, né, foi convocado da outra vez, se lesionou, saiu, foi cortado, entrou o PR, que ficou. Anthony, né, foi convocado pelo escândalo lá enfim, aquela confusão toda lá dele com a mulher dele. E entrou o Gabriel Jesus, que já ficou para essa lista, e o Gabriel Martinelli, que foi convocado na outra, e nessa agora não foi convocado, e na teoria, como o Rafinha foi mantido, quem entrou no lugar dele foi o Vinícius Júnior. Essa é a convocação da seleção brasileira, que vai enfrentar a Venezuela. Brasil e Venezuela. Na próxima não, é no dia 12 de outubro, o jogo da seleção brasileira contra a Venezuela no Cuiabá. No Cuiabá não dá, né? No Cuiabá é muito errado. Em Cuiabá, 9h30 da noite, feriado inclusive. E depois pega o Uruguai lá em Montevidéu, no Estádio Centenário, na terça-feira, dia 17 de outubro, às 9 horas. Já falei aqui, inclusive, que o Fluminense joga na quarta, possivelmente em Volta Redonda. Corre risco até do Diniz não estar na beira do campo, ou pelo menos não vai treinar. E dessa vez a gente ainda não sabe também se o Eduardo Barros vai ou não. Ele estava ao lado do Diniz lá na coletiva, era o único profissional ao lado do Diniz, o auxiliar Eduardo Barros, que lá atrás o Mário Bittencourt falou que o Eduardo Barros sempre ficaria o Eduardo Barros aqui no Rio de Janeiro dando treinos no Fluminense. Da outra vez ele foi todo mundo, ficou só o Marcão. Dessa vez tem um jogo contra o Corinthians logo depois. Enfim, ainda tem ali, acho que isso não deve estar definido ainda, porque ainda tem também a questão da semifinal da Libertadores, né? Esses jogos serão depois da semifinal da Libertadores. Enfim, gostou da convocação no geral? André e Nino convocados, cara, positivo, né? Acho que dá pra dizer, principalmente sobre o Nino, considerando de que o Ibanez saiu pra entrar o Bremer, ou seja, dá a entender que esses é a quarta opção, é o que tá mais suscetível ali. Assim, nos olhos do treinador da seleção brasileira, o Nino é o terceiro melhor zagueiro brasileiro. Tá atrás hoje do Marquinhos, que seria na teoria o melhor, né? Mas enfim, tá atrás do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. O Nino seria o terceiro, porque os dois são os titulares, o Nino é o reserva, mas quem saiu da convocação e entrou outro, foi o outro reserva. Tive que dar um pause pra espirrar. Então, assim, o Nino seria o terceiro. O André tá nesse bolo também ali, na volância também como um dos principais brasileiros. Bom, né? Apesar de a gente ter um medo aí de perder o André em breve, mas o Nino, acho que é um retrato bem definido também do ano que ele fez. Que partida que ele fez contra o Cruzeiro, hein? Espetacular. É isso então, galera. Tamo junto. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu.